Olá, tudo bem? Estamos aqui para estudarmos juntos mais uma lição, lição de número 5, que tem como título Expiação Horizontal, a cruz e a igreja. Na lição anterior, nós estudamos o capítulo 2 de Efésios, do verso 1 ao verso 10. Vimos ali, como que Deus nos resgata, esse foi o tema central da lição anterior. De forma resumida, sabemos que Deus nos resgata pela graça, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Mas vale lembrar o verso 1 ao verso 3 do capítulo 2 de Efésios, onde Paulo ele cita a condição de morte espiritual, que pode levar à morte eterna. E essa condição de morte espiritual, ele cita ali três fatores que levam a estar nessa condição de morte espiritual. Se você não se lembra, depois você volta na lição 4 e acompanha essa temática que é muito importante para a gente dar sequência aí no estudo do livro de Efésios. E ali Paulo, então, ele cita como fatores externos, dois fatores externos que levam a essa condição de morte espiritual. O primeiro seria o curso deste mundo, seguir o curso deste mundo. O segundo fator externo, seguir o príncipe da potestade, seguir Satanás, no caso. E o fator interno, que leva também a essa condição de morte espiritual, é seguir as inclinações da carne. E é interessante nós relembrarmos essa ideia, porque no verso 11, vamos estudar agora Efésios, do capítulo 2, no verso 11 em diante, que é o tema da lição de hoje, no verso 11 e 12, ele vai dizer o seguinte: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, naquele tempo, que vocês estavam ali numa condição de morte espiritual, seguindo o curso deste mundo, o príncipe da potestade, as inclinações da carne, naquele tempo, vocês não faziam parte dessa comunidade, da comunidade de Israel, vocês não faziam parte dessa aliança, da aliança que Israel fazia parte. Por isso vocês viviam sem esperança. É isso que Paulo está dizendo. Então, naquele tempo, vocês não tinham esperança, vocês não estavam fazendo parte da aliança. Mas aí, na sequência, no verso 13 e verso 14, ele vai dizer o seguinte: mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, o sangue de Cristo aproxima os gentios dos judeus. O sangue de Cristo faz essa aproximação. Verso 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então, Cristo, a sua morte, o seu sangue, ele derruba essa parede de separação entre os judeus e os gentios, permitindo que os gentios façam parte justamente da aliança, dessa comunidade, tendo esperança a partir de então. E vale destacar que a própria lição aborda essa temática, que a cruz de Cristo ela faz uma reconciliação na vertical e horizontal. Uma reconciliação vertical, porque ele nos reconcilia com o Pai, e uma reconciliação horizontal, justamente porque ele reconcilia os seres humanos. E essa é a ideia que ele está trazendo, essa reconciliação dos gentios com os judeus. E aqui é claro que nós precisamos entender que os gentios e os judeus, eles viviam numa relação de ódio. Essa é a grande ideia, de entendermos aqui. Viviam numa relação de ódio. Os judeus, eles criaram um sistema excludente. É claro que não era propósito de Deus que esse sistema de ordenanças fosse criado de forma excludente. Então, Deus ele criou um sistema que justamente era para que os judeus, o povo de Israel, pudesse iluminar as nações circunvizinhas, pudesse realmente atrair essas nações para o conhecimento daquilo que eles queriam mostrar através das suas ordenanças. Mas eles vão criando um sistema, vão acrescentando, digamos assim, no sistema que Deus havia criado, vão acrescentando mais e mais e mais ordenanças, que tornou um sistema excludente. Eles realmente se isolaram dentro desse sistema de ordenanças que eles criaram.
né? Isso não era plano de Deus, não era o plano divino. Então, assim, foi realmente criada uma barreira, né? Um muro de separação entre essas duas nações. E aqui, então, Cristo vem para derrubar esse sistema excludente, vem para derrubar esse muro de separação e agora permitindo que outras nações, né, que os gentios, pudessem então fazer parte também dessa aliança, né, porque esse justamente era o intuito, né, de Deus desde o princípio. E dando sequência aqui no verso 15, Paulo diz assim: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Isso aqui é interessante porque havia uma certa dificuldade no princípio da igreja cristã, é claro, de entender, né, a diferença do judaísmo para o cristianismo. Porque algumas pessoas elas entendiam que a única diferença entre o judaísmo e o cristianismo era que no cristianismo havia ali, né, houve a introdução de Cristo Jesus como Messias. Era a única diferença, né? Algumas pessoas acreditavam que a única diferença entre judaísmo e cristianismo era que no cristianismo nós temos agora Cristo como Messias. Ou seja, essas pessoas queriam manter todo o seu sistema de ordenanças excludente, né, apenas acrescentando a pessoa de Cristo Jesus como Messias. Né? Então, algumas pessoas queriam realmente manter todo o seu sistema de ordenanças. E aí aqui Paulo ele fala, né? Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Paulo está querendo aqui enfatizar justamente que esse sistema de ordenanças excludente ele acabou. Né? E também acabou, por exemplo, o sistema de sacrifícios. Por quê? Né? Jesus já havia ali morrido. Para que vai manter um sistema de sacrifícios, por exemplo, se os sacrifícios, né, eles apontavam para Cristo, que iria vir um dia e morrer? Como isso já aconteceu, não fazia mais o menor sentido manter esse sistema. Então aqui Paulo está deixando claro, né, que esse sistema ele foi abolido. Não os 10 mandamentos. No texto, ele não fala que os 10 mandamentos foram abolidos, porque algumas pessoas vão utilizar essa ideia, esse texto, para dizer, ó, o próprio Paulo diz que os mandamentos foram abolidos. Mas em momento nenhum ele fala isso aqui no texto. Até porque ele estaria sendo né, muito contraditório se aquele estivesse dizendo isso. E, por exemplo, no final de Efésios, ele fala em outros textos, ele aborda, né, os 10 mandamentos em outros textos. Mas no próprio texto aos Efésios, lá no capítulo 6, no verso 1 e o verso 2, veja só o que Paulo diz. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Verso 2. Honra teu pai e tua mãe, né, que aqui é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, Paulo, na própria carta aos Efésios, ele está citando os 10 mandamentos, né, no final ali da sua carta. Então, não fazia nenhum sentido ele aqui dizer que esses mandamentos foram abolidos e no final da sua carta citar os 10 mandamentos. Não fazia o menor sentido. Precisamos entender que a lei moral ela é uma expressão do caráter de Deus. Né? E o caráter de Deus ele é eterno. Se o caráter de Deus ele é eterno e a lei moral é uma expressão do caráter de Deus que é eterno, logo a lei moral ela é eterna, ela não muda, porque ela expressa o caráter de Deus, que é eterno. Né? Desculpa aqui nessa repetição, mas é para a gente realmente entender, né? Ficar aí fixo na nossa mente essa ideia. Não há nenhum texto na Bíblia, e esse também de Paulo não quer dizer isso, né? Sobre a abolição dos 10 mandamentos. Não há nenhum texto na Bíblia que diz que os 10 mandamentos foram abolidos. Nenhum. Inclusive aqui, justamente, também não quer dizer isso. Então aqui, ele enfatiza, né, que foram abolidos esse sistema de ordenanças, né, que criavam um muro de separação entre o povo judeu e o povo gentil. E agora, então, o povo gentil ele pode fazer parte desse sistema de alianças, né, pode ter esperança. É isso que ele está dizendo aqui nesse texto, basicamente. Né? Então, justamente ele inicia aqui, né, a partir do verso 11 que nós lemos. Lembra, né, naquele tempo que vocês estavam sem Cristo, separados, agora, com a morte de Cristo,
com o sangue de Cristo, vocês são, então, unidos. É isso, Cristo ele vem executar essa reconciliação. A partir do verso 16, a partir do verso 17 em diante, nós temos aqui, basicamente, um resumo do ministério de Cristo, né, que veio realmente ao mundo trazer paz e reconciliação. Diz assim no verso 17, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Né? E aí fala justamente na sequência de como que, a partir de agora, né, vocês são unidos. Vocês estão unidos no corpo de Cristo. É essa a ideia que Paulo quer trazer aqui no final desse capítulo 2. Então nós precisamos, né, entender que a cruz de Cristo, ela nos reconcilia com Deus e com os seres humanos. Nós precisamos entender que se nós estivermos, né, num sistema de ordenanças, né, num sistema de adoração excludente, né, nós precisamos refletir, parar para pensar. Que sistema é esse excludente, né? Que não atrai, que não agrega, que não traz pessoas para fazerem parte do corpo de Cristo? Porque isso não é o plano divino. O plano divino é um sistema que agregue, né? Que atraia, não um sistema que cause repulsão. É um sistema que atraia. Né? Então nós precisamos ter essa ideia, nós precisamos enxergar aqui nesse conceito que Paulo traz nesse momento, olhando, né, a nossa vida religiosa, né, a que ponto nós estamos criando um sistema de ordenanças excludente, um sistema de ordenanças, né, que nos isolam do mundo. A ideia de Deus não é isolar mais um povo do mundo, não é essa a ideia. O Evangelho é para todos. Ele não quer nos isolar, não quer criar uma bolha e aí pronto, agora tem um povo ali, né, no meio dessa bolha, dentro dessa bolha, melhor dizendo, que está ali nesse sistema de ordenanças, esse sistema de adoração ali, fazendo o que eu quero. Ele não faz isso. Né? Ele quer pessoas que, né, possam se espalhar pelo mundo e atrair pessoas para o corpo de Cristo. Esse é o plano divino, né? Isso é o Evangelho. Não tem como viver o Evangelho verdadeiro numa bolha. Não tem como viver o Evangelho verdadeiro num sistema de ordenanças que exclui. Né? O Evangelho é justamente nós irmos e trazermos pessoas para fazer parte, né? Para agregar no corpo de Cristo. Então, que nós possamos, né, ter isso em mente, né? Buscar pessoas, né? Viver um sistema que realmente atraia as pessoas para Jesus e não um sistema que exclui, assim como os judeus viveram por muito tempo ali, né? Esse sistema que acabou um sistema excludente, né? Que tornou-os, né, isolados por um bom tempo. Mas veio Jesus e derrubou, né? Derrubou justamente esse muro de separação e agora todos, e quando eu digo todos, são todos têm acesso a essa aliança. Todos podem fazer parte da aliança e todos podem, então, ter esperança. Essa foi a lição número 5. Né? Que Deus possa te abençoar. Na lição número 6, na próxima semana, estudaremos o ministério do Evangelho, então estudaremos ali o capítulo 3 de Efésios, que nós possamos, então, nos encontrar na próxima semana. Mais uma vez foi um grande prazer e a gente se vê. Até lá!